pensando a cidade e o município que queremos. Apresentação: Cássio Peixoto. Agora foi. Bonito. Muito bem, estamos de volta com o programa Campus em Debate, pensando e discutindo a cidade que você quer. A gente está aqui hoje com três, porque eu também sou funcionário público com muito orgulho, há 28 anos. Somos 3 funcionários públicos aqui hoje. A gente hoje vai discutir o problema crônico que é o funcionalismo público. Não só em Campos, porque Campos está complicadíssima a situação aqui em Campos, mas em todo o Brasil, porque agora a moda é demonizar o funcionário público, né? Com essa onda de Estado mínimo, né? Não, Estado mínimo, Estado enxuto, de que nós temos que enxugar o Estado, quem tem que pagar a conta é o funcionário público, né? E não é o funcionário público que ganha 50 mil, 70 mil, 10, 20 mil, não. É o funcionário público que ganha aí 3 mil reais, 3 salários mínimos. É desse funcionário também que eles querem fazer pagar a conta. É complicado, né? A gente está aqui hoje com o Sandro Fabiano. Boa tarde, Sandro, tudo bem? Boa tarde, Cássio. Agradecer mais uma vez o espaço. Boa tarde, Graciete, que está aqui com a gente também. Graciete Santana está aqui com a gente também. 3 funcionários públicos, né? Um prazer estar aqui de novo, contribuindo com o debate e discutindo um tema que está tão em voga aí, que é o funcionalismo público e os ataques que ele tem recebido. Em todos os níveis, né? Sim, federal, estadual e municipal. A gente estava conversando aqui. Nesse mesmo Graciete, boa tarde. Boa tarde. É extremamente relevante a gente falar sobre esse tema. Como você disse, o ataque, né, quem tem sido chamado a pagar essa conta dos desgovernos em todas as esferas tem sido o funcionário público. Mas a população, ela é impactada, perde o funcionalismo público e perde a população que faz uso dos serviços públicos. Sim, com certeza. Porque à medida que precariza o serviço público, as condições de trabalho dos servidores públicos, isso também afeta a quem precisa do serviço. Tanto na escola, na área de segurança, na área da saúde, em todos os aspectos, né? Então, deixar de investir no funcionalismo público implica em não atendimento respeitoso e de qualidade à população. A gente vai falar um pouquinho agora do problema em Campos, né? Campos está sofrendo, nossa, a gente está falando aqui em off, os ataques que os funcionários públicos municipais estão sofrendo. O Wanderson, que está sempre aqui com a gente, eu tenho conversado muito com ele sobre isso, que ele também é funcionário público, trabalha no HGG. O problema dos RPAs, o problema até dos DAS, entendeu? E dos funcionários públicos, funcionários de carreira, né, que têm sofrido barbaridade com isso. O Sandro, você é funcionário público municipal também, não é, Sandro? Eu sou funcionário público municipal e estadual, né? E aí no município a gente tem sofrido na pele os últimos ataques. Foi enviado agora, essa semana, um pacote de maldades que mira especificamente o servidor público, né? E como você falou, o servidor público, né, com salário mais baixo. Eu, sinceramente, acho que eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas eu só vejo uma saída para esse governo. Eu só vejo uma saída para Rafael se salvar, que é ele renunciar, né? Porque consegue desagradar a população toda, né? Existe um caos hoje nos serviços públicos de um modo geral, saúde, educação, né? Transporte público. Nossa, isso nem se fala. O que tem acontecido no transporte público da cidade é algo assim estarrecedor. Pessoas pagando o triplo do que pagava anteriormente, né? E levando o dobro de tempo para chegar aos seus locais de trabalho. Isso impacta, né, essa logística de ida e vinda dos trabalhadores.
E também impacta a circulação de pessoas no centro das cidades. Tanto que o comércio de Campos agoniza, né? E não funcionou. Essa coisa do transporte público. Já vieram discutir aqui. Eu acho que o Quintanilha veio na rádio discutir num outro programa, no programa do Germano, se não me engano. Não funcionou. Eu confesso que eu não sou usuário assíduo do transporte público, porque eu tenho uma bicicletinha e tenho uma lambretinha, então eu ando com as duas, mas não funcionou. O que a gente tem visto por aí não funcionou. E olha, isso foi como você falou, impacta diretamente nos transeuntes ali no centro da cidade, no comércio, e a culpa vai cair. Mas porque o Estado gasta muito, o governo gasta muito, tem que ser enxuto. Esse é o discurso. Eu não sei para onde que vai enxugar mais. Exatamente. Não entendo onde vai enxugar mais. Bem, só quem enxuga pro lado dos interesses da população e dos interesses dos servidores públicos, porque a gente percebe claramente que há uma inversão dessa ordem de prioridades. Sim. Enquanto ele se precariza o serviço que é oferecido à população, eles gastam o dinheiro público em áreas que não seria da urgência da população. E aí, só em relação ao transporte público, eu tenho ouvido muitos relatos. Eu também não uso frequentemente aqui, né, na área urbana, mas assim, eu ouço muitos relatos. Por exemplo, no ponto do ônibus, onde que seria integração, que não deu certo, que isso não é integração, as barracas os ônibus só saem depois que estão lotados. Então não existe um horário certo. Você precisa contar com horário. Você não pode contar com horário. Você tem o horário de trabalho. É totalmente desarticulado. Porque não você tem que sair de ônibus casa muito mais cedo para ficar à mercê de um ônibus até lotar esse ônibus para ele poder sair. Porque não tem ônibus suficiente. Às vezes a gente fala assim, precarização do serviço público. A precarização do serviço público também passa pela facilitação do funcionário chegar aos seus locais de trabalho, né? Então essa logística tem sido prejudicada e isso impacta no próprio serviço e se precariza ainda mais o serviço público oferecido à população, né? Então a gente lamenta o que foi feito na cidade, né? A troco de que a gente não sabe, ou sabe, né? Mas assim, é lamentável, porque interesse da população mesmo não tem sido atendido. Existe aí vários fatores. Não atende a população, a demanda da população. O transporte público continua sucateado, onera os trabalhadores, porque tem que pagar o dobro do que gastava antes com passagens. E cadê a integração nisso, gente? Integração é outra coisa, né? E ainda os próprios empresários do ramo não estão satisfeitos, nem seja os das vans ou das empresas. Quer dizer, na verdade, se estabeleceu um caos no transporte coletivo em Campos. Pois é, eu acho, se eu estiver errado, me corrijam, por favor, mas esse governo, não só esse não, o anterior também, os anteriores também, dão muita colher de chá para essas empresas. Dão uma moral para essas empresas, uma colher de chá que é um negócio absurdo. É impossível, eu não acredito, ninguém não coloca na minha cabeça que Campos, que é a cidade com a maior extensão territorial do Estado. Campos é a maior cidade. De 92 municípios é a maior. De 92 municípios é a maior extensão territorial do Estado. E nenhuma empresa de ônibus, nenhuma empresa de ônibus do Estado, do Rio, quis vir pra cá. Aí fizeram a licitação, 3 licitações, já 4 licitações, sei lá. Mas nenhuma empresa quis. Mas como que nenhuma empresa quis? Como que uma empresa não quer se Campos tem a maior extensão territorial do Estado? Nenhuma empresa quis. Nenhuma empresa quer. Isso é um absurdo. Eu não acredito. Tem alguma coisa aí que não chegou de informação pra gente, porque realmente é muito estranho. Eu não acredito. Lembrando que a questão do transporte público coletivo é concessão. Ele é público, de fato, ele é público. Tendo em vista as várias tentativas, vamos colocar assim, né? Porque essa tentativa aí foi realmente derrotada, essa última agora,
pensada aí integração, né? Está sendo um fracasso. Integração que não integra. Que não integra nada, que só desagrega, né? Isola as pessoas e, enfim. Penso que seria um momento de resgatar mesmo a proposta do serviço público coletivo, de fato, público, tá? Que o como governo tomar a CTC, as rédeas da situação. o governo tomar as rédeas da população, da situação, para atender a população com preços nas passagens, né? Com preços acessíveis e garantindo de fato a mobilidade. Porque nós temos hoje são populações isoladas porque não conseguem transporte. O município, ele além de delegar essa responsabilidade pela concessão às empresas, ele não toma a responsabilidade nesse momento de crise. Quer dizer, no momento de crise, eu acho que o governo deveria tomar alguma medida mais drástica em relação a isso. Péssimo para gerenciamento de crise, é péssimo. A Ana Carolina Barreto está falando ali, com certeza, todos perdem. O Wanderson está ali falando com a gente. O Wanderson está fazendo uma prova hoje. Ele está dando boa tarde, gente, aí. E eu estava conversando ontem com minha mulher sobre concurso público. Quissamã está fazendo concurso público, Macaé vai ter concurso público, tem algumas cidades, Rio das Ostras teve concurso público agora recentemente, Campos não tem concurso público. Não, se falou. Na educação se falou anunciou, saiu publicação e tal, mas até agora nós estamos terminando agora o ano de 2019 e nada foi feito, nada se concretizou. Existe carência em todas as áreas. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano, acho que foi na área da saúde, na área da educação também, quem passou em concurso público teve que entrar na justiça para poder entrar. Sim. Foi tanto no governo de Rosinha quanto agora no governo de Rafael Diniz. Sim. Eu não entendo. Carência existe. Mas aí o governo ele prefere os contratos precários, né? RPA, contratos de pequena duração, né? São os contratos temporários mesmo. Sim. Os direitos trabalhistas. Onde os direitos trabalhistas, né? Não existem. Talvez até por uma medida eleitoreira também, e simplesmente não faz o serviço público, o concurso público, para preencher as vagas com os quadros realmente, né, estatutários. Pois eu vou fazer um desafio para você, que está assistindo a gente, está ouvindo. Entra no portal da transparência. Se você conhece algum amigo seu que é servidor público, entra no portal da transparência que está lá. Você bota o nome deles em todo lá, o meu nome, do Garciete, do Santo, tá tudo lá. Quanto a gente ganha por mês, quanto a gente, o tempo que a gente trabalha, tá tudo lá. Quando você pensar assim, mas esse servidor aí, ele trabalha pouco, ele não trabalha nada, ganha sem trabalhar, entra lá no portal da transparência e procura. Entra no site, por exemplo, no meu caso, Ministério da Saúde, da Graciete Educação, o Santo também Educação, você procura lá, vai ter o nome de todos os funcionários públicos, quanto ganha, o quanto trabalha também, tá tudo lá, carga horária, tá tudo lá. Aí você faz o seguinte, entra também no site da Câmara, entra no site da Câmara e procura quantos vereadores tem e quantas pessoas penduradas em cada vereador tem. E depois que faz, essa pesquisa você não vai achar em site não. Dá uma pesquisada informalmente e procura saber dos vereadores que estão aí na Câmara, quantos deles tem gente pendurada com RPA dentro do governo. Porque essa relação promíscua entre governo e Câmara, que o Rafael prometeu que ia acabar, que ia cortar, né? Ela existe muito forte. Porque cada vereador, eu não posso dizer de todos realmente, não sei se todos têm, mas a maioria dos vereadores tem um monte de gente pendurada, um monte de RPAs pendurados dentro do governo. Aí é aquela história, alguns trabalham? Trabalham. Alguns trabalham realmente, alguns precisam trabalhar. Agora outros a gente sabe que está ali, né? Só para... Né? Tem um detalhe, os RPAs precisam trabalhar, mas precisam receber também. Porque eles estão há 4 meses sem receber os salários. E aí, voltando à questão, quem sofre com isso tudo é a população. Não adianta o governo fazer parecer que o serviço público está precarizado por conta do funcionarismo público, por quem está lá atendendo.
a conta, quem é responsável por isso é o governo, é a gestão que não garante condições de trabalho, sequer pagando os salários a essas pessoas que pagam aluguel, que precisam se alimentar, que às vezes até a pessoa não tem. Começam a contar com isso, né? Eu vou ter um emprego a partir de agora, vou receber tanto por mês e tal, e passa a contar. Exatamente. E conta só com isso. Aí você ouve aquela outra conversa fiada, que foi o debate que teve aqui na semana passada, sobre trabalho informal, que fala, não, mas o trabalho informal cresceu, o empreendedorismo, isso é mentira. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Empreendedorismo é desemprego. Essa história, isso é uma farsa, isso é balela. Empreendedorismo num governo que não sabe gerar renda, que não consegue gerar empregos, isso é farsa. Isso é farsa, isso é conversa fiada. Então, semana passada teve esse debate aqui, eu não pude participar, mas isso é conversa fiada. Negócio de empreendedorismo, aí, o que o Estado faz? Joga no colo do empreendedorismo o que ele não consegue fazer, que é gerar emprego, que é gerar renda. Aí bota no colo do empreendedorismo. Exatamente. Aí, do jeito que a gente está. A Graciete tocou num ponto que me fez lembrar de uma coisa que eu acho que é importante, fundamental a gente falar aqui. Ela falou da Câmara dos Vereadores, né? Eu falei que, para mim, existe só uma saída, que seria o Rafael renunciar para todos ficarem felizes. Mas também existe uma responsabilidade aí da Câmara dos Vereadores, né? Por exemplo, esse pacote de maldades aí que foi enviado, o servidor está de olho, a população está de olho, para saber quem vai votar com o povo, com a população, e quem vai votar com o governo, né? E a gente está de olho, quer dizer... Vai ser fácil. Eu acho que existe, né? Eu não tenho, assim, certeza absoluta, mas existem elementos aí fartos de que o governo está metendo os pés pelas mãos em algumas situações, e a Câmara dos Vereadores tem que estar de olho nisso aí, até porque ela tem que atuar como fiscalizadora do Executivo. O problema é se a Câmara estiver comprometida com o governo. A questão há uma grande diferença e distância entre as atribuições da Câmara e o papel que realmente ela tem desempenhado. E aí, infelizmente, nas últimas gestões todas, a gente observando, o Legislativo não deixa de cumprir o seu papel de fiscalizador do Executivo para se associar a ele defendendo os seus interesses. E atua como um puxadinho. Puxadinho. Exatamente. O puxadinho. E isso tudo aí é óbvio que tem os interesses, né, de empregos, de cargos, de indicação de RPA, de indicação de diretor de escola. E não adianta chamar a imprensa para dar moção de aplauso, que também não vou, não. Não adianta, não. Porque tem um tal de dar moção de aplauso para a imprensa, de chamar a imprensa para dar prêmio de não sei o quê, comenda de não sei o que lá, não adianta chamar não, que aí a imprensa fica toda não adianta chamar. Sabe também. Sabe o que eu acho? Assim, falta uma participação um pouco mais efetiva da população. Eu tenho convicção de que se as pessoas fossem para a rua, né, se o servidor fosse para a rua na próxima semana, pressionar, na terça-feira vai ter sessão, né, pressionar os vereadores, porque eles estão lá para representar, mas o que manda, na minha visão, e o que faz as coisas mudarem é você exercer a democracia participativa, né? É ir lá e exigir dos vereadores, porque aquilo ali é a casa do povo, exigir que eles tenham compromisso com a população e não compromisso com o governo, como a Graciete falou aqui. Muitas das vezes, a grande maioria, a gente sabe que tem as exceções, mas a grande maioria da Câmara dos Vereadores, a grande maioria deles não estão comprometidos com as demandas. Então, assim, parece que a Câmara dos Vereadores está surda. Está surda. A sociedade campista grita, a população está sofrendo, o servidor, todo mundo sofre, e a Câmara dos Vereadores está surda. Outro desafio para você. Se faz de surda. Se faz de surda. Outro desafio para você. Vai no site da Câmara, dá uma olhadinha lá nas leis, que o vereador que você votou, né, se ele ganhou, dá uma olhadinha na lei lá que ele fez lá. Olha lá o que ele fez. Dá uma investigada na vida dele e vê o que ele fez durante esse mandato, que vai terminar agora ano que vem. Dá uma olhadinha lá para ver se tá legal, para ver se tá bom. Vê se ele não tava lá. Tinha 2 vereadores esses dias disputando buraco de rua, lombada. Disputando, quase saindo no tapa os dois, um contra o outro. Brigando pra paternidade de lombada.
Não, a lombada é minha. Não, a lombada é minha. A lombada quem fez sou eu. Não, quem fez sou eu. Brigando. É isso aí. É esse ponto que a gente chegou. A Câmara é isso aí. A Câmara é isso aí. Ah, você tem 1 ou 2 vereadores. Mas cadê? Agora um ponto que a gente precisa falar voltando, a gente está falando aqui em pacote de maldades, né? A gente precisa falar de que pacote é esse, né? Que pacote é esse? Então, assim, nós trabalhadores, nós temos uma coisa, a gente trabalha, a gente deve receber mensalmente nossos salários e a gente fica contando sempre com o 13º. E aí foi anunciado pelo governo que o 13º dos servidores não será pago agora, em 2019. Em maio, né? Entre fevereiro e maio de 2020. Fevereiro e maio de 2020. E o 13º não é um presente. São dias trabalhados, somados, que dão mais um mês, e aí o trabalhador faz jus a esses 13º salário, tanto que é salário. Esse dinheiro que se acumulou e que é pago por todos os trabalhadores, eles contam com isso no final do ano. Seja para acertar uma pendência financeira, seja para ter uma... É dele. Para ter um Natal mais tranquilo com a família, confraternizando, seja para comprar aquele relógio que ele não pôde comprar durante o ano, você colocou a mão no relógio, aí... sabe, alguma coisa para ele que o salário dele durante o ano não permitiu. Até porque já está comprometido com todas essas coisas dos afazeres. Já está comprometido. Então, e aí, agora, ele lança mais um projeto de lei que foi enviado para a Câmara, que é disso que a gente está falando, que é possível... Contingenciamento. Outro contingenciamento. Que é tirar o vale alimentação de R$200, o vale coxinha, que quando... vereador e candidato a prefeito, ele dizia que era um vale coxinha, que ele ia ver isso, ele ia melhorar, e simplesmente ia reajustar, e agora ele decepciona mais uma vez, fazendo o inverso, retirando os R$200. Que fazia-se a conta mesmo, quanto podia, não dá nem para comprar a coxinha, tá? E também tirando a insalubridade daqueles funcionários que têm direitos, que trabalham em hospital. Vai tirar a insalubridade? Falando de tirar a insalubridade? Do médico, do radiologista. Parabéns. Não só na área da saúde, mas em outras áreas também, existe a questão do direito à insalubridade. Sim. E é esse pacote de maldades que ele manda para a Câmara, que está lá, e desde então os servidores têm feito plantões na porta da Câmara de Vereadores, para acompanhar essa votação, exatamente exigindo dos vereadores que votem contrário a essa proposta do governo Rafael Diniz. E aí, enfatizando que quem sofre... o funcionário público, ele perde, se no caso seja uma votação a favor do prefeito, né, que se a Câmara aprovar isso, quem perde é o funcionalismo, mas a população também perde. Pois é. Tá? Eu sou funcionário público federal cedido, emprestado, né, ao município. Estou lotado aqui no município. Sabe há quanto tempo eu, Cássio, não vejo uniforme da prefeitura? 6 anos. 6 anos. Um uniforme novo, cara. 6 anos. A última vez que eu peguei um uniforme foi uma camisa que alguém, um amigo, deu. Aí o inspetor, coitado, que também não tem nada com isso, cata lá, não, achei aqui pra você o uniforme, tal. Novo, zerado, 6 anos. No governo Rosinha, já não dava. Insumo, quase não tem. O governo federal manda. Repassa pra cá, bate Paula pra lá, não sei pra onde vai. Inseticida tem, que eu trabalho com inseticida, trabalho com veneno, isso aí tem que ter, porque senão não dá. Mas já houve tempo que você, raciona isso aí, porque é pouco. Então, o funcionário público, ele trabalha. Ele tá ali para trabalhar. A última, inclusive, foi quando botou o ponto biométrico lá em todas as repartições públicas, que era justamente para isso. Não, vamos vigiar o trabalhador, vamos ver se ele vai trabalhar mesmo, vamos ver se ele tá botando o dedo lá e tal. E parece que era uma represália aos médicos, né? Que os médicos não queriam trabalhar, uma coisa assim e tal. Os médicos não estão ligando a mínima pro ponto biométrico, não deram a mínima pro ponto biométrico. E o cara que às vezes tem que sair correndo.
E tá lá. E o que foi gasto, o dinheiro que foi gasto com esse ponto biométrico, esse que é o maior problema é esse. Pessoal, olha, eu quero botar ponto biométrico. Beleza, bota, direito seu. Agora você tem dinheiro para isso? Eles vai alegam, faltar para coisa? Eles alegam, e inclusive em algumas audiências eu ouvi isso da boca dos secretários e do próprio prefeito. Eles alegam que isso é uma recomendação, uma exigência do Ministério Público. Como se esse governo, a questão do ponto biométrico, como se esse governo fosse... obedecesse todas as determinações da justiça, todas as orientações da justiça. Agora mesmo há um caminho aí de desobediência, inclusive, de não se pagar o 13º, né? Foi determinado que até o dia 20 se pague o 13º. A gente não vê nenhuma movimentação do governo nesse sentido, muito pelo contrário, né? Então, assim, isso tem deixado as pessoas realmente muito... adoecidas, inclusive, né? Porque você conta com o 13º para ter uma ceia de Natal aí no final do ano. E quando foi que o funcionário público, com todos os problemas que os outros governos tiveram, e não foram poucos, quando foi que o funcionário público... Eu não me lembro de funcionário público, mas eu esse ano não vou ter 13º, eu não me lembro. Não, e assim, 4 anos sem reajuste, né? 4 anos sem reajuste, a ameaça de se tirar... com um projeto de lei, a insalubridade e os R$200 do auxílio alimentação, não pagamento do 13º. E as férias também. É um massacre. As férias, 1/3 das férias, também é um massacre. Massacre. Agora, que ideia genial, né? Quer dizer, a economia de campo está indo de vento em popa, né? Você vai ali no centro, várias lojas abertas, né? Ninguém fecha. Olha a ideia... Então, assim, a CDL eu acho que tem que se manifestar, né? Mas o comércio informal tá, né? A CDL eu não me lembrava, mas a Associação dos Comerciantes, a SIC, da João Pessoa também, né? Parece que emitiu... Cajopa. Emitiu uma nota, eu li a nota, inclusive. Já se pronunciaram. Então, assim... É um prejuízo para a economia local, sobretudo para a economia local. E aí você, né, acaba de dar um tiro de misericórdia numa economia que já vem combalida. Né? Então isso aí é algo assim nefasto. O vendedor de jujuba, o bolo de pote e o vendedor de toalha de prato tá de vento em popa. Tá? Vai salvar a economia. Eu vou falar isso todo dia. O tripé macroeconômico de Campos é esse. É o vendedor de bolo de pote, a toalha de prato no sinal e o vendedor de jujuba. E o Uber. Tem um Uber também. Tem um Uber. Né? Tem uberização, Então assim, não, mas vai tudo bem. Vai indo muito bem. O cara não tem direito nenhum. O cara trabalha 24 horas quase. Eu conheci um casal que trabalha. Eles dividem o carro para trabalhar. O marido trabalha durante o dia. A mulher trabalha durante o dia. O marido trabalha durante a noite toda. Eles não se veem. Não se veem. Então o marido pega... O sol e a lua. Eles não se veem. Só se encontram quando pega o carro. Oi, amor, tudo bem? Tchau. Vai... Cada um do seu carro. Volta pro trabalho. Aí o marido volta às 6 horas da manhã, a mulher pega e sai. Pega o carro e vai embora. Vai bem, né? Não, aí o cara quando fala assim, não, mas ele tá trabalhando, ganhando o dinheirinho dele, tá doido? É dono do seu próprio negócio. Aí isso aí o governo, não. Aí o governo, o que ele faz? Ele incentiva. Não, é isso mesmo. Vai por quê? Porque ele quer tirar do colo dele. Ele não consegue gerar emprego, não consegue gerar renda. Eu não me lembro, se vocês souberem me digam, de uma casa que esse governo construiu. Construiu uma casa? Não lembro. Uma casa. Não lembro. Uma rua, asfaltou. Asfaltou um pedaço da Formosa. Não vi. Eu vi tapar buraco. É um desastre. Não vi. Agora, 4 anos eu não vi asfaltar uma rua. Não vi. Desastre. É isso que eu falo. Desastre total esse governo, vergonhoso o que está acontecendo. E aí, na educação especificamente, a gente teve uma assembleia lá no CEP e a categoria, numa tentativa de pressionar o governo, né, falando da importância do seu trabalho e tal, decidiu em assembleia segurar os resultados dos alunos, né, até que o 13º seja pago. Mas está tudo pronto. A vida do aluno está toda pronta. Só retido com o professor. Não é para prejudicar o aluno. Não é de forma alguma. Não é para prejudicar o aluno. O trabalho está pronto. Mas, inclusive, é o momento dos pais, dos responsáveis,
chegarem para perto dos profissionais de educação, dos professores, para ajudar a pressionar o governo para pagar logo esse 13º, para que o ano letivo, os resultados sejam liberados. Porque, na verdade, não tem prejuízo do ano letivo, todas as aulas foram dadas, todos os testes, todas as avaliações, está tudo correto. Mas é um instrumento, é uma forma de greve também essa daí. É mais uma forma de greve para pressionar, diferente, porque não adianta uma categoria deliberar greve no final do ano, que a gente está perto do recesso, das férias. Então foi uma maneira de greve que a categoria entendeu que poderia estar fazendo a fim de pressionar o governo. E a gente está esperando que a qualquer momento o governo atenda ao clamor dos servidores da categoria da educação e também obedeça à ordem judicial, né, para pagar em 24 horas, porque corre o risco de a gente ter o governo preso nesse final de ano. Não é novidade pra gente, né? Porque aqui governante preso é uma coisa assim recorrente. Mas vamos evitar, né, esse dissabor aí de mais governantes desse município atrás das grades. Até porque Campos tem um histórico, né? Tem um histórico aí de páginas policiais, né? Então a gente não quer mais isso não, Deus me livre. Deixa eu só responder o rapaz ali, João Marcelo Sá. Se dono de van é empresário, se o dono da van ele tem uma empresa que monte van, ele é empresário. Se ele for um microempreendedor individual, ele é empresário, meu amigo. Aí depende de qual categoria você está dizendo. Você pode, Graciete, por favor, me dar suas credenciais, por favor, para esse rapaz, que ele disse que não sabe quem você é. Você Eu sou pública eu sou Graciete Nunes, sou funcionária pública estadual, também da FAETEC. Hoje, dirigente do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, que acompanha toda a questão da luta pela educação pública da rede estadual e da rede municipal. Então tá bom para você, João. É que você ficou meio na dúvida aí e tal. Uma empresa representa as empresas. Também não entendi o que você quis dizer com isso. Mas se dono de van é empresário, depende muito da categoria, João. Depende muito se ele é empresa, se ele é microempreendedor individual, se ele não é, se ele é dono de uma frota de vans. Depende muito, entendeu? Nenhuma empresa que... Peraí, volta ali. Uma empresa quer pela bagunça que existe na cidade, onde existe gratuidade para quem tem até dodói na unha. O João Marcelo, depois eu respondo você, João, tá bom? Não vou ter tempo de ver essas gracejos seus agora, não. Então, quem quiser se manifestar, quiser conversar, pode ligar pelo Facebook aqui, da Rádio Aurora, e pode ligar também. Tem um telefone ali, ó, não? 998 17 6212. 998 17 6212, pode ligar para cá. Agora, a gente fala muito do que fazer, do que está pegando. Tá? Agora, qual a solução? Que solução que a gente pode dar para o problema do funcionalismo público, sabe? Eu acho que o governo, ele não só trata muito mal os seus funcionários públicos, não valoriza os seus funcionários públicos e conta muito com essa coisa de RPA, de todo início de governo, né? Manda aquele monte de RPA embora, aí depois retorna, bota um monte de RPA novo. Os RPAs, parece que eles já sabem, o governo está acabando, o mandato do governo acaba, o meu também, né? O meu acaba esse ano. Tá? Então, assim, se eu conseguir ficar, tá, é uma briga. Vivem tensos, né? O ano todo, na insegurança. Existe a carência? Existe. Se existe a carência, tanto existe que os RPAs estão aí, os DAS estão aí, os RPAs estão aí. Se existe essa carência, dá para utilizar funcionário de carreira, né? Tem muito funcionário de carreira que não vem sendo utilizado. Dá para você fazer concurso público e colocar essas pessoas efetivamente como funcionários públicos, entendeu? Melhor do que você ficar contratando todo ano RPA. E pior, você manter essa relação promíscua entre Câmara e governo, que eu acho que é o pior, porque você não tem uma Câmara que fiscalize efetivamente o governo. Porque como é que você pode fiscalizar? A gente tem agora aí, você que está ouvindo a gente, dá uma avaliada. Acho que é essa semana, né? Que vai ser, esse pacote foi enviado para a Câmara. Essa semana. Previsto para ser votado na terça-feira. 23? Segunda-feira de 23, a produção tá falando aqui. Na outra semana. Então, a produção tá falando aqui que antes véspera do Natal deve ser votado esse pacote
na Câmara Municipal. Fica atento. Aliás, não só fica atento, não. O Cristiano falou, participa. Vai lá, sabe? Porque você não vai tirar só do meu, do dela, do seu. Vai tirar do seu bolso. Não tira do bolso da gente. Porque quando você tem um serviço público precarizado, um serviço público de má qualidade, quem perde não sou eu só, não. É você. Você que é a população que está perdendo. Então, quando o servidor público é atingido, você que depende dos serviços públicos também é atingido. Sabe? Se você vê, mas o servidor público não trabalha. Se você conhece algum servidor público que não trabalha, você denuncia. Denuncia. Vai no portal da transparência, denuncia. Servidor público X não trabalha. Pronto. Agora, quando essa precarização acontece, quem perde é a população. É o que você tem que entender. É o posto de saúde que não funciona, é quando você vai levar o seu filho, o posto de saúde que não funciona, é a escola que passa a não funcionar, porque o seu filho não vai poder mais ir para as aulas, é a limpeza pública que não acontece, é o jardim que fica sujo, é o lixo que não é recolhido. Então, quem perde com a precarização do serviço público é você, que é a população. Mas, o Cássio Grassetti, eu tenho uma esperança de que daqui para frente a surdez da Câmara dos Vereadores seja curada, né? E eles passem a ouvir o clamor da população, né? Eu acho que a Câmara tem uma oportunidade histórica de romper com o pior governo da história da cidade de Campos, né? Eu acho que a oportunidade é essa. A gente sabe que a eleição, né? Com eleição já é ruim. Você imagina sem eleição. Então esse pessoal tem que pensar também nas eleições. Você sabe que as eleições não resolvem todos os problemas. O que resolve é a população na rua cobrando, né? Mas eles têm que pensar no futuro deles, né? Então, se querem, já estão queimados também, né? Essa galera aí tá queimada. E aí tem que pensar aí se de repente vai conseguir assegurar o mínimo de chance de conseguir algum sucesso no próximo pleito eleitoral, o que eu acho muito difícil, mesmo que eles, de uma hora para outra, né, passem a ouvir a população. Não estou generalizando aqui, não estou dizendo que todos os vereadores têm compromisso com o governo, a gente sabe que não são todos, mas eles têm a maioria ainda. Eu não sei como que um governo desse, né, que tem um problema crônico de gestão, porque não é problema de dinheiro, não, como o vereador... Então o vereador Rafael Diniz gostava de repetir, né? O problema que dinheiro tem. O problema é gestão. É gestão que não tem. Né? E aí ele entrou e não conseguiu gerir nada. Né? Foi o pior gestor de toda a história da cidade de Campos. Falo isso com tristeza. Né? Porque eu, inclusive... Hoje eu tenho até vergonha de dizer, mas eu votei nele. Penalizado por isso, né? E assim, a gente... Eu não votei, não. Eu gosto parabéns. De dizer que não votei. Não votei. Meus parabéns. Eu também não. Parabéns. Foi a única eleição. Votei, me arrependo amargamente. Foi a única eleição. Eu tenho vergonha de dizer. Os servidores públicos em geral, eles se arrependem muito disso. Eu me arrependo muito de ter votado no atual prefeito. A gente teve na última eleição, a gente está terminando o programa, a gente teve na última eleição Rafael Diniz, Nildo Cardoso, Rogério Matoso, Pudim, Caio Viana e Chicão, se eu não me engano, acho que foram 6, né? E a gente está caminhando, eu espero que não, mas a gente está caminhando para o mesmo problema. Você vai ter Vladimir Garotinho, Caio Viana, Gil Viana. Pois é. E acho que também tem mais um aí, esses 3 já estão confirmados, né? Então você tem aí um mesmo mais problema. Mais do mesmo, né? Ó, a gente está quase terminando o programa. A gente queria agradecer você que deu sua audiência aí. Tá falando aqui na próxima terça-feira, o Vano está falando, os servidores municipais vão encher a Câmara Municipal para acompanhar de perto a atuação dos vereadores. Ah, sim, tem um chamamento para a próxima terça-feira, que não é a votação, mas os servidores estão sendo convocados para comparecer à Câmara para fiscalizar os fiscalizadores. É mais ou menos por aí, para fiscalizar os fiscalizadores. A gente vai ficando por aqui. Grassetti, muito obrigado
pela sua presença, pelas suas palavras aqui hoje. Bem, eu que agradeço, né, uma oportunidade da gente estar fazendo esse debate e sempre que for preciso e necessário estarei aqui, suas ordens para estar aqui. Com certeza, a casa é sua. Pode vir à vontade. Sandro, obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Eu que agradeço, mandar aí um abraço para os companheiros de trabalho lá de Conselheiro Josino, né? Eu sou, apesar de ser sindicalista, eu sou lotado também lá numa escola rural de Conselheiro Josino. E a gente tem acompanhado o sofrimento de todos aí. E agradecer ao Cássio aí mais uma vez, né? E dizer que o espaço aqui ele é muito bom para a gente externar, né? Todas essas angústias. Pois a gente tenta buscar soluções, tenta debater aí com a população, tenta buscar soluções para o que a gente chama que é um desastre, né? É um desastre que está acontecendo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Volta na semana que vem, no próximo sábado, meio-dia. Hoje cheguei um pouquinho atrasado, foi eu que cheguei atrasado hoje. Cheguei um pouquinho atrasado hoje. A gente volta, então, no sábado que vem, com mais um Campus em Debate, com mais convidados aqui e também com mais um programa, com mais um tema aqui. O Wanderson ligou avisando que na terça-feira vai ter a votação, sim. Ah, sim, ó, o Wanderson ligou aqui agora, avisando que na terça-feira agora vai ser a votação, sim. A votação vai acontecer na próxima terça-feira. É isso que eu sei. Então, o pacote de maldades deve ser votado, se não houver nenhum problema, agora, nessa próxima terça-feira. Eu soube que tem um grupo aí, negócio de G9, G10, estão se juntando aí, tem, sim. Né, que não quer votar. Agora, meu medo é pra saber por que eles não querem. Que quando não, a gente não vai votar com o governo, eu acho que é um negócio meio eleitoreiro. G9. Não sabia, né? G9, negócio de G9, G10. Está observando também a atuação do G9, né? Vamos ver. São os independentes. Estão prometendo votar com a população. Mas são os contra o governo, vamos ver. São os independentes com um monte de RPA pendurado. Eles são os independentes. Não, nós somos os independentes, mas tem um monte de RPA pendurado dentro dentro do governo. E quando eu falo RPA, gente, pelo amor de Deus, não é nenhum problema com os RPAs que trabalham, não. Porque eu sei que tem muita gente que trabalha e precisa. É gente que é vítima. Agora, tem muito cabo eleitoral disfarçado de RPA que está lá dentro só para, né, garantia dele ali, se manter ali e tal. É aquela relação, o fruto dessa relação promíscua entre Câmara e governo é o pobre coitado da RPA, que está ali dentro e é usado tanto pelo vereador quanto pelo governo. Porque a Câmara de Vereadores serve para fiscalizar, mas não fiscaliza. O governo, óbvio, vai ter lá a parte dele, vai ter os vereadores que votam com ele e tal, mas do jeito que a relação é hoje, eu acho horrível. Eu acho que não tem como dar certo. Infelizmente não tem como dar certo, né? Do jeito que a relação está hoje, eu acho que infelizmente não tem como dar certo. Bom, a gente volta aqui. Olha só, estão falando aqui ao Carlos... o Carlão tá falando aqui pra gente aqui de várias vagas que os municípios aí estão abrindo concurso. A gente tá falando que é na hora do concurso. Vários municípios abrindo concurso e Campos não abre concurso. Eu não entendo, gente. E já tem 4 anos, só 4 anos que não abre. Além do governo Rosinha, né, que também não abriu concurso. Bom, problema de gestão. Dinheiro tem, não tem gestão. Bom, antes de encerrar, a gente já era para ter encerrado. Antes de encerrar, o Conselho Municipal de Cultura, do qual eu faço parte, é bom dar essa notícia, a briga para a gente manter o Palácio da Cultura apenas com as demandas da cultura continua. A gente vai ter uma audiência com o prefeito Rafael Diniz, o Conselho Municipal de Cultura vai ter uma audiência com o prefeito Rafael Diniz, que a gente conseguiu, com muito custo, essa audiência com ele, para definitivamente deixar o Palácio da Cultura com a cultura como protagonista do Palácio da Cultura. Né? Porque eles estavam querendo enfiar tudo quanto era empresa lá dentro, então a gente está tentando dar uma varrida e manter o Palácio da Cultura como protagonista, a cultura como protagonista do local. A briga tá feia ainda, não tá ganha não, mas a gente não vai esmorecer, a gente não vai parar não. Bom, a gente vai ficando por aqui, volta no sábado que vem
meio-dia, sempre no mesmo horário, com mais um programa Campus em Debate para você. Forte abraço para todo mundo. Até lá. Você acabou de